Temos hoje aqui a apresentação dos candidatos à Câmara Municipal de Torres Vedras, Duarte Pacheco, e à Assembleia Municipal, Marco Claudino, pelo PSD, Partido Social Democrata. Nesta apresentação vamos ter a presença de Adolfo Mesquita, uma figura do CDS-PP que faz parte e que apoia esta coligação, bem assim como de Marques Mendes, outra figura bem conhecida do PSD. Temos então, estamos a aguardar, temos então já Marques Mendes, Mesquita, temos Marco Claudino, temos Duarte Pacheco por aqui, muita gente também para assistir e dentro de breves momentos teremos início então a esta sessão de apresentação. E sem mais demoras, para dar início a esta sessão de apresentação das listas candidatas à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal de Torres Vedras, pela coligação PSD, CDS, PPM, Afirmar Torres Vedras, convido a tomar da palavra o Dr. Adolfo Mesquita Nunes. Boa noite a todos. Quero começar por saudar as estruturas conselheiras do PSD e do CDS e agradecer a enorme satisfação que me deram de estar convosco hoje aqui e de poder estar presente no lançamento de uma candidatura de coligação que é presidida, liderada pelo Duarte, que aqui está à minha frente. E o Duarte eu há 4 anos tomei a decisão que tu tomaste de ser candidato a uma Câmara e confesso que foi a experiência política mais extraordinária que eu tive em toda a minha vida. E aquilo que posso desejar-te aqui, neste percurso que vais começar hoje, é que ela seja tão compensadora como foi para mim, mas sobretudo que tu consigas aquilo que eu não consegui, que é ganhar e acabar com décadas de poder socialista em Torres Vedras. Faz de facto muita diferença ter um Presidente de Câmara ou ter um candidato a Presidente de Câmara que tenha capacidade de olhar para lá das fronteiras do Conselho. Porque o maior desafio que a economia portuguesa tem, o maior desafio de que qualquer terra tem, a tua e a minha tem, é emprego, qualidade de vida para as suas populações. E não é possível, num mundo tão global como o de hoje, num mundo tão competitivo como o de hoje, arranjar emprego sem ter empresários que investam aqui. E para arranjar investimento de qualidade, que possam praticar bons salários e ter contratos de trabalho a sério, é preciso alguém que saiba falar com investidores, que saiba entender aquilo que o mundo global precisa e que consiga trazer de fora para aqui quem possa empregar as pessoas de Torres Vedras. E tu, Duarte, tens essa capacidade. Tens o conhecimento, tens a experiência e eu vi, porque trabalhámos juntos na Assembleia da República, que tens essa possibilidade de chegar mais longe do que as fronteiras deste Conselho e ir buscar quem possa aqui investir e conseguir convencer aqueles que já cá estão e investem a ficarem cá para criarem mais trabalho, mais emprego para as famílias dos teus concidadãos e agora eleitores. Porque o maior desafio que nós temos hoje, na maior crise que vamos atravessar das últimas décadas, é dar esperança às pessoas de que é possível chegarem ao final do dia com salário digno e capacidade de trabalharem para os seus filhos. Mas é mais, numa campanha autárquica como esta que vais enfrentar, é muito mais importante dizer onde podemos fazer a diferença do que dizer mal daquilo que está feito. Porque há muita coisa bem feita sempre, em todos os conselhos, por todos os partidos. Aquilo que está bem feito é para manter. A questão é dar uma nova ambição. Uma ambição de mudança não apenas para mudar tudo, mas para mudar apenas aquilo que precisa de ser mudado e onde nós podemos fazer melhor. E olhar para este Conselho é olhar para um mar de oportunidades que ainda estão por explorar. Podiam ter sido exploradas antes? Talvez. Podiam ter sido exploradas melhor antes? Talvez. Mas agora, com a tua lista, com a tua equipa, é possível explorá-las devidamente. Este é um Conselho económico que tem tecido empresarial. A importância e a relevância que têm no mercado do vinho, mas também no mercado turístico, com uma costa espetacular à espera de ser melhor transformada em produto e em experiência turística, está à espera de um Presidente de Câmara que consiga olhar com ar fresco, diferente, mas igualmente apaixonado para a terra e dizer: eu posso fazer melhor.
E o desafio que vos deixo enquanto candidato autárquico que fui há 4 anos e volto a ser este ano, noutro sítio, sem mar, mas igualmente extraordinário, é de que possam dizer que querem fazer melhor e que podem fazer melhor. E aquilo que os nossos partidos têm de diferente dos outros pode ajudar a fazer melhor. Porque nós não acreditamos num concelho em que, mais cedo ou mais tarde, o maior empregador é a Câmara Municipal ou as entidades públicas. Nós achamos e sabemos que o maior empregador tem sempre que ser o setor privado. Paga melhor, investe mais, qualifica mais e faz a mudança de um concelho. Se nós queremos manter os nossos jovens nos nossos concelhos, como eu quero na Covilhã e tu queres aqui em Torres, nós precisamos de ter emprego bom, não apenas o emprego que o setor público nos quer dar. Claro que ser funcionário público, ser professor, ser engenheiro, ser funcionário camarário é uma profissão extraordinária e deve ser prezada e valorizada. Não caímos no erro de fazer um discurso do público contra o privado. É importante ter funcionários motivados e qualificados, mas é importante saber e perceber que num concelho é muito importante que haja emprego privado para que possamos ter famílias aqui a trabalhar e a viver. E se queremos impedir que os nossos jovens que tenham que estudar para fora fiquem lá em vez de voltarem aqui, nós precisamos de encontrar emprego. Eu digo isso muitas vezes aos mais velhos, aos mais séniores, que às vezes podem parecer insensíveis a esta questão do emprego, porque já tiveram o seu emprego e vivem em tempos de reforma. E digo desta maneira que eu acho que é a maneira mais frontal e mais verdadeira. Se não queremos que os nossos séniores, se os nossos idosos passem a velhice sozinhos, nós temos mesmo que arranjar emprego nos nossos concelhos. Caso contrário, eles passarão a velhice sozinhos. E esse é o segundo erro que nós não podemos cair. É ter concelhos em que o maior empregador já nem sequer é a Câmara, mas são os lares e os centros de dia. Em que as creches fecham porque não há crianças. Em que as escolas fecham porque não há crianças. Isso é o primeiro sinal, é o primeiro sintoma de que estamos a falhar. De que não estamos a responder aos desafios das novas gerações. E esse é um papel que o PSD e que o CDS e que o PPM podem desempenhar. Porque percebem onde é que está o futuro da economia, sabem como é que se governa com o setor privado e sabem, de facto, encontrar respostas para criar essas condições. Mas, de facto, vivemos num tempo de crise onde há muita gente que pode ficar para trás. E esse é um desígnio que eu levo muito a sério. A economia tem de ser muito competitiva, tem de criar muito emprego, mas, e sobretudo, não pode deixar ninguém para trás. E quando eu digo que não podemos deixar ninguém para trás, não é só aqueles que têm um cartão filiado no partido do governo. É todos. Daqueles que não votam em nós, daqueles que votam em nós, daqueles que nunca votaram em nós, daqueles que nos odeiam. Mas ninguém pode ficar para trás. E esta dimensão social, esta dimensão de apoio às instituições de solidariedade social, esta dimensão de quem conhece o terreno, de quem ajuda, onde está, onde muitas vezes o Estado não está, nem consegue estar, é algo que os nossos partidos têm no seu código genético e que a esquerda não tem. Porque a esquerda, na maior parte dos casos, acha que se não for o Estado a fazer, ninguém o faz. E nós sabemos que muito antes do Estado chegar aos mais vulneráveis, já lá está uma instituição particular de solidariedade social, já lá está a Igreja, já lá estão coletividades, já lá estão associações e só depois é que chegou o Estado. E esse é o terceiro motivo pelo qual os nossos partidos podem fazer melhor. Porque temos uma ligação ao terreno social que os outros partidos não têm, porque acham que tudo depende do Estado. E por fim, porque temos horários de confinamento, falar um pouco disso. É pouco compreensível que no momento em que estamos a viver, que já vamos para a quarta vaga, continuemos a não ter regras preparadas para quartas vagas. Que tenhamos que recorrer a confinamentos e a estados de emergência em que os pequenos negócios, os pequenos empresários são surpreendidos de um dia para o outro com a mudança súbita daquilo que tinham. Isto é de um Estado que não se sabe organizar e que não se sabe planear. É difícil? Claro que é, mas vamos para a quarta vaga. É fácil? Claro que não é, mas vamos para a quarta vaga. Nós precisamos de governantes nacionais, mas autárquicos, que tenham capacidade de planear, tenham capacidade de perceber e que não andem com os seus conselhos numa roda viva de um dia para o outro a mudar as regras. E é preciso alguém como tu e como a equipa que tu tens, e eu posso afiançar das pessoas do CDS que levas contigo, que são do melhor que o CDS tem, para poder fazer a diferença de termos uma capacidade
de organizar estes próximos tempos que serão dificílimos, não nas costas do envelope à pressa, em rascunhos, mas com cabeça, tronco e membros. Pelo menos membros tão fortes como aqueles que tu tens e que exibes com uma enorme graciosidade. E termino desejando-te não só boa sorte, que precisamos sempre, mas sobretudo que consigas sentir aquilo que eu acho que é mais extraordinário neste trabalho autárquico, que é amor à terra, onde queremos que os nossos filhos vivam, onde queremos que os nossos familiares estejam, onde queremos que o emprego possa ser criado. E que essa capacidade de gostar do território e de olhar para o território e ver aquilo que os outros não conseguem ver nele, te possa dar uma imagem daquilo que podes fazer e que podes transformar em Torres Vedras. Muito boa sorte, e da mesma maneira que te vi trabalhar no Parlamento, eu vou contar só uma história. Nós fomos deputados, eu fui, tu lá continuaste, num momento muito difícil para a nossa vida. Um momento de crise, com a Troika em Portugal. E houve várias imposições às quais estivemos sujeitos. E elas tinham espaço no Orçamento de Estado. Portanto, era o Orçamento de Estado que tinha essas regras, que eram as regras chamadas da austeridade. Eu ainda me lembro, Duarte, de estarmos os dois juntos, com mais deputados dos nossos partidos, a tentar diminuir aquilo que viria a ser a sobretaxa que os portugueses pagavam. E se bem te recordas, conseguimos fazê-lo. Ela ficou alta na mesma, mas ficou menos alta graças ao enorme trabalho de formiguinha que os dois fizemos, juntamente com os deputados do PSD e do CDS, para conseguir melhorar a vida das pessoas. E é esse trabalho que eu sei que tu és capaz de fazer e que eu gostava que as pessoas de Torres Vedras pudessem ver acontecer. Muito obrigado a todos e boa noite. Convido agora a tomar da palavra o nosso companheiro e futuro Presidente da Assembleia Municipal, Marco Claudino. Muito boa noite a todos. Também vou tentar ser breve, até porque temos essas mesmas regras para cumprir e dar esse exemplo que é sempre importante. Mas começava cumprimentando o nosso candidato à Junta de Freguesia de Santa Maria, São Pedro e Matacães, e nele homenageio todos aqueles que são candidatos às nossas freguesias, que são o poder mais próximo, mais importante e muitas vezes desvalorizado ou não entendido. E, portanto, no Luís Aniceto, cumprimento todos que aqui se encontram e, naturalmente, também deixo uma palavra aos nossos convidados, que não vêm hoje, não vieram só hoje. Eu quero recordar que quer o Adolfo Mesquita Nunes, que me recordo que esteve em Matacães há não muito tempo, numa rentrée do CDS, como o nosso companheiro Luís Marques Mendes, que nos agraciou com a sua presença e participação há 4 anos na nossa candidatura. Portanto, são homens que estão hoje, estiveram sempre também com Torres Vedras e que com o Duarte Pacheco seguramente serão uns pilares como outros para poder afirmar Torres Vedras. Uma palavra que queria-vos deixar, até porque eu creio que a campanha ainda está muito morna e eu gosto das coisas um bocadinho mais aquecidas. Vou fazer uma pequena reflexão sobre as eleições para 2021, num ano que é recordista de número de candidaturas. Creio que são 7, e já não deverá haver mais nenhuma, mas pelo menos 7 temos. E falar-vos daquilo que é o voto útil. O voto útil é uma expressão que, por norma, é mal entendida e mal expressa. Ou seja, normalmente ela é circunscrita àquilo que é o voto só de uma ou 2 candidaturas. Mas não é verdade. O voto útil pode acontecer em qualquer uma das 7 candidaturas. Eu posso ter uma candidatura que quer, pela primeira vez, ter votos em Torres Vedras e, portanto, isso é útil para quem entenda que isso é importante. Também posso ter uma candidatura que entenda que é importante ter, pela primeira vez, mais do que um elemento nas Assembleias Municipais. E então, para quem assim o entenda, também é um voto útil quem quiser votar nessa candidatura. Posso também querer reforçar aquilo que é, ou regressar a ter um vereador, e portanto isso também é um voto útil. Ou posso também ter aquelas candidaturas que querem ter um eleito muito legitimamente para, em caso de não haver maioria, serem charneira nas candidaturas. Isso também é um voto útil. Mas é útil também aqueles que entendem legitimamente votar naqueles que querem ver uma boa votação, uma razoável votação, para que eventualmente possam regressar ao partido que há pouco tempo
saíram. E também é legítimo votar para que o filho pródigo possa regressar ao partido que há pouco tempo teve. É útil votar em qualquer uma das 5 opções, se for esse o entendimento que os eleitores têm relativamente a uma das 5 candidaturas que eu aqui referi. Mas juntar o voto útil à verdadeira alternativa entre a manutenção do poder e a mudança do poder, essa só pode acontecer entre o Partido Socialista e a nossa candidatura PSD-CDS com o Eduardo Pacheco. É esse voto útil que importa para quem quer definir a presidência da Câmara Municipal. Não deslegitima todos os outros votos úteis, mas este é muito importante. Quem quer manter o poder que se mantém há 45 anos tem no Partido Socialista um voto legítimo. Mas quem quer mudar não pode escolher seguramente quem há muitos anos foi conivente ou cúmplice com o Partido Socialista, tem de mudar a sério. Mudar um pouco como aquilo que o Adolfo há pouco referiu e bem. Mudar não é mudar tudo. É manter o que está bem, melhorando, desejavelmente, mas mudar com ruptura, de forma séria, aquilo que de facto está mal. E eu sei que a mudança é uma palavra difícil. Eu creio que os publicitários até aconselham a evitá-la. Eu próprio conto aqui uma pequena história. Passei com o Eduardo Bernardes há 4 anos, quando foi candidato à Junta de Freguesia da Ventosa. Uma senhora muito simpática, tinha perto de 90 anos, creio que nos Arneiros, que reclamava, não fazem o que prometem, têm a estrada nesta situação, os meus netos não têm emprego, isto aqui é tudo muito mau. Mas no fim diz, mas porquê é que vocês querem mandar o Luís embora? E o Luís era o Presidente da Junta. O voto é muito conservador. As pessoas, por norma, têm dificuldade em votar na mudança. Isto acontece na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, mas também na vida política. Mas ela é necessária. E relato-vos uma segunda história muito breve que tive, e passo aqui em confidência, com o nosso candidato à Junta de Freguesia de Campelos e Outeiro da Cabeça, nosso amigo José Damas Antunes, ainda há terça-feira passada, ele vai-me perdoar seguramente. Contaram-me que nos Campelos e no Outeiro da Cabeça nunca se tinha visto tanto trabalho ao fim de semana da Junta de Freguesia como agora. E ele disse-me, pois, na humildade que vocês reconhecem todos, bem, pelo menos já alguma coisa o nosso território ganhou com a minha candidatura. E eu pedia a todos que fizessem a seguinte reflexão. Olhassem para as várias freguesias do nosso município. Aquelas que nunca mudaram de cor política e aquelas que já alternaram a cor política. Qual delas se desenvolveu mais? Quais delas tiveram a capacidade de poder afirmar mais os seus territórios? Quais são aquelas, por acomodação, não tiveram a atenção devida do poder municipal? E quais são as outras, que pelo receio de perder ou pela perda e alternância do poder, tiveram essa atenção e essa preocupação do poder municipal? E aqui creio que é visível a importância da mudança e da alternância, como quase também na nossa vida. Quando temos as coisas por garantidas, quando sentimos que as coisas estão acomodadas, para quê melhorar? Para quê fazer mais? Vamos fazer onde é difícil, onde temos medo de perder o poder. E também aqui peço essa reflexão para darem uma oportunidade, mas não é uma oportunidade no escuro. É uma oportunidade de experiência que o Eduardo tem, é uma oportunidade de afirmação daquilo que são as potencialidades já aqui referidas, que todo o município tem e que merece o desenvolvimento. Na década de 70, creio que todos saberão, Henry Kissinger perguntou se eu quiser falar com alguém da Europa, a quem é que eu ligo? A minha preocupação em Torres Vedras é quem é que nos atende. E conto também aqui 2 pequenas histórias muito recentes. Na terça-feira, na reunião de Câmara, perguntámos à Sra. Presidente, então o Tribunal de Trabalho, que há 6 anos, 7 anos, a guerra que foi dos socialistas em Torres Vedras, que não aceitavam pela sua mudança temporária para o Cadaval e que passou toda uma legislatura do governo socialista e nada foi feito, apesar de comprometido. Perguntei-lhe então, mas como é que está essa situação? Bem, olha, a juíza presidente informou-me que se calhar já não vai para ali como tinha sido prometido. E eu assim, a juíza presidente? Até o governo não lhe diz nada? Quem nos atende? E uma segunda questão que perguntei também, numa coisa que creio que todos reconhecerão, que há muito atraso naquilo que é as respostas, quando há respostas da Câmara Municipal aos cidadãos, aos requerentes.
E eu, sem contar naturalmente quem é o requerente, abordou a variação do PSD-CDS por uma situação que estava por resolver há anos. E eu, em vez de responder logo, que quis lealmente perguntar a quem é responsável, perguntei, bem, vocês também devem ter recebido esta carta porque nos foi remetida e reencaminhada. O que é que se passa com esse processo? E foi-nos dito, ninguém nos atende a APA há meses, da Agência Portuguesa do Ambiente. E eu perguntei, mas não conhecem ninguém no governo? E esta autoridade, reconhecimento, afirmação, não se faz por decreto. Ou se tem, ou não se tem. E eu acho que não há dúvidas que se nós pudermos fazer uma análise das personalidades, da experiência, do conhecimento das várias candidaturas à Câmara Municipal, a escolha é muito fácil. Porque eu quero que em Torres Vedras nos atendam as chamadas. Porque atender as chamadas é resolver os problemas das pessoas. E resolver os problemas das pessoas é ter aquilo que é o grande objetivo de um autarca. Porque um autarca, devo dizer, não é, e eu até tenho alguma dificuldade em discutir isso, fazer mais uma escola, fazer mais um alcatroamento. Isso é gestão corrente. Isso não devia permitir uma quase autoengrandecimento, algo épico. Já sabemos, vão inaugurar 2 ali em setembro, lá se lá saber porquê, em que na firma Industrifal. Isso deve ser gestão corrente em 2021. Nós precisamos é de perceber o que é que nós queremos para o município, para o futuro. Aquilo que nós podemos desenvolver nas nossas potencialidades, como aqui já foram ditas, em vários níveis. Na agricultura, no turismo, no mar. E isso não tem que ver com a gestão corrente. Isso tem que ver com quem nos atende e com a visão. Não com a funcionalização do cargo, mas com a missão do cargo. Por último, queria dar 2 notas relativamente à Assembleia Municipal. Tenho muito gosto em liderar esta equipa e queria dar nota da importância que foi a Assembleia Municipal neste último mandato. Temas que nós levámos para a candidatura há 4 anos e que puderam ser mais desenvolvidas exatamente numa Assembleia Municipal que é, por norma, pluripartidária. Tenho até uma visibilidade muito importante através das transmissões online, que tive o gosto até de alguns anos de propor. Falo-vos, por exemplo, dos médicos de família. Foi aqui que tínhamos aqui um cartaz há 4 anos a dizer que faltavam centenas de milhares de pessoas no Oeste e dezenas de milhares de pessoas em Torres Vedras que não tinham médico de família. E propusemos, vamos fazer um regulamento que crie incentivos para a fixação de médicos de família. Nada de extraordinário, nada de novo. Demos o exemplo de Mafra em que isso acontece. Ora, foi proposto pelo PSD e pelo CDS em a Câmara e depois na Assembleia Municipal e o Partido Socialista chumbou. Mas também dissemos que era importante a coesão territorial e a boa distribuição do financiamento, por exemplo, das eólicas. As eólicas que estão em várias partes do nosso território, que distribuem uma renda ao município, mas que colocam aquilo que são as dificuldades nos locais onde se encontram, designadamente mais ruído, designadamente outro tipo de restrições. E dissemos, então façamos aqui uma distribuição de 50% para o município e de outros 50% para as freguesias onde se encontram situadas, para compensar essa mesma dificuldade. E os presidentes de junta de freguesia do Partido Socialista, creio que salvo uma honrosa exceção, votaram contra. Votaram contra a nossa proposta. E eu creio que isso não é bom. Eu creio que a Assembleia Municipal, que é leal à candidatura, que é leal naturalmente àquilo que é o propósito da candidatura à Câmara Municipal, tem de ter autonomia suficiente para, perante as situações em que esteja em jogo o poder e o interesse da sua comunidade, do seu território, não ter que dizer amém àquilo que é o poder centralizado do partido ou dos partidos. Isto é fundamental para o engrandecimento e para o reconhecimento. Uma terceira nota que tem que ver com a equipa. A equipa é, como já viram, uma parte, a outra vai ser conjugada com as nossas freguesias, queremos uma lista ainda mais representativa de todo o território, mas ela tem, como viram, diferentes experiências. Temos uma líder de bancada extraordinária, a Rita Samar, que continua na nossa lista, os presidentes dos 2 partidos, a Marta Geraldo, que até parece que não tem idade para já ter 2 mandatos, mas já tem, e é sempre não só uma promessa, mas uma confirmação da nossa política local e não só. E também temos regressos nesta lista, do António João Bastos, do João Paulo Moreira dos Reis,
Temos também estreias que são muito importantes, não só do Edi, mas como do Bruno Martinho e de outras pessoas que eu estarei naturalmente aqui a omitir, mas a quem eu agradeço do fundo do coração aceitarem este repto, este desafio cada vez mais difícil, que é dar e emprestar a sua credibilidade, a sua confiança, o seu tempo e a sua pessoa a fazer política e a fazer política local, que é aquela que verdadeiramente mais nos interessa para a resolução dos problemas das pessoas e dos territórios. Muito obrigado a todos e vamos afirmar Torres Vedras. Muito boa noite. Muito obrigado pelas suas palavras. A Assembleia Municipal tem um elenco capaz de ser a voz de todos os torrienses. Vamos então dar a conhecer a lista candidata à Câmara Municipal de Torres Vedras. Chamo-me Martins, tenho 44 anos. O meu nome é Sofia Clemente, sou torriense de nascença. O meu nome é José Afonso Carneiro Santos, nasci em Torres Vedras. O meu nome é Verónica Gaspar, sou licenciada em Ciências Farmacêuticas. Sou Judite Duarte e disponibilizo-me para apoiar um projeto em que acredito mesmo. Sou David Milheiro dos Santos. Eu sou Maria João Ribeiro, sou professora do secundário e apoio a Firmar Torres Vedras. O meu nome é Henrique Silva Santos, tenho 20 anos. Eu sou Sofia Barreira Abrantes e sou professora. Aqui nasci, cresci, estudei. Sou Luís Moreira Pinto, arquiteto e professor universitário. O meu nome é Marisa Lúcio, tenho 38 anos, sou natural e residente em Torres Vedras. O meu nome é Eduardo Bernardes, conto convosco. Obrigado. Chamo-me João Gomes, tenho 41 anos, sou jurista, sou de Torres Vedras. Olá, eu sou Helena Ferreira, nascida e criada em Torres Vedras. Olá, o meu nome é Dina Almeida, tenho 47 anos, sou casada e mãe de 3 filhos. Chamo-me Secundino Campos Oliveira, sou licenciado em Ensino de Biologia e Geologia. E a encabeçar esta lista à Câmara Municipal, convido a tomar da palavra o nosso deputado, companheiro e futuro presidente do nosso Conselho, Duarte Pacheco. Caros amigos, uma boa noite a todos. Uma palavra, naturalmente, para quem veio de fora, para os nossos dois convidados de honra, o Dr. Adolfo Mesquita Nunes e o Dr. Luís Marques Mendes. É sempre um prazer tê-los connosco a apoiar aquilo que nós desejamos e estamos a construir aqui em Torres Vedras. Uma palavra para os responsáveis partidários, das distritais do PSD, do CDS, para os meus colegas da Assembleia que também aqui quiseram estar hoje, ao nosso mandatário, o engenheiro Ferreira dos Anjos, aos presidentes das conselhias também do Partido Social Democrata e do CDS-PP, naturalmente, a todos um grande agradecimento pela vossa presença e permitam que eu comece por vos dizer, esta é uma candidatura que, como já tiveram a ocasião de observar, onde todos têm voz. Não é uma candidatura de um homem ou de uma mulher, não é uma candidatura de alguém sozinho. É a candidatura de uma equipa, onde todos contribuem, todos participam, todos são chamados a participar. Isso de uma forma muito simples, porque nós somos o PSD e o CDS. Aqueles que colocam as pessoas no centro da ação política, onde para nós cada pessoa vale tanto como a outra que está ao nosso lado. Todas são importantes. E por isso é que quisemos fazer esta apresentação dando a voz àqueles que são os nossos candidatos, em que cada um teve a ocasião de se exprimir livremente, dizendo o porquê estava com este projeto. Mas, meus amigos, esta é a lista da Câmara, esta é a lista da Assembleia, liderada de forma brilhante pelo Marco Claudino, que mais uma vez eu agradeço a solidariedade e o trabalho que fez ao longo dos últimos 4 anos como vereador, mas que é uma lista depois composta por muitas centenas ainda de pessoas, nas freguesias,
candidatos às juntas de freguesia, às assembleias de freguesia, que temos vindo paulatinamente, semana após semana, a apresentar em todas as localidades. Hoje estamos aqui na cidade de Torres Vedras, que integra uma união de freguesias. Santa Maria, São Pedro e Matacães, que tem um candidato de excelência, com currículo pessoal, com experiência profissional, com experiência política de 8 anos como vereador e que agora quer vir para a Junta pôr todo o seu conhecimento e o amor a Torres Vedras ao serviço dos torrienses. Nele, eu cumprimento as centenas de candidatos que integram as listas das assembleias de freguesia e juntas de freguesia. E eu peço que ele me acompanhe ao longo desta apresentação. Luís, Anicete, vem até aqui, por favor. Meus amigos, permitam-me que partilhe convosco algumas ideias sobre aquilo que é o nosso projeto. Um projeto simples. Um projeto simples. Eu tenho dito, explicá-lo é a coisa mais simples. A todos aqueles que aceitaram integrar a lista, que eu tenho que agradecer às mulheres e homens que integram esta lista à Câmara Municipal. Não sei se tiveram a ocasião de reparar. Uma lista paritária. 50% de homens, 50% de senhoras. Algo que nunca tinha acontecido, mas que nós entendemos fundamental, porque numa sociedade em que as mulheres representam 50% da população, têm no mínimo que ter representação equivalente nos órgãos de poder político, para que seja uma verdadeira candidatura inclusiva. E por isso fiz questão de ter 50% de senhoras na lista. É para que cada um se possa sentir representado. Desde os mais jovens, e temos na lista alguém com 20 anos, até àqueles que têm mais experiência e que eu posso dar como exemplo o Hugo Martins, que foi candidato há 8 anos à Câmara Municipal e que não deixou de estar aqui connosco nesta candidatura. Que tem homens e mulheres dos 2 grandes partidos que integram esta coligação. E todos sabem uma coisa. Nós vamos trabalhar muito nos próximos meses. Aliás, já o temos estado a fazer nos últimos 2 meses. Mas, porque eu não gosto de mentir a ninguém, àqueles que aceitaram integrar, eu disse: o trabalho não vai ser nos próximos 3 ou 4 meses. O trabalho vai ser pelo menos para 12 anos, porque nós vamos ganhar a Câmara e vamos governar este concelho durante 12 anos seguidos. E vamos o fazer porquê? Dizemos às pessoas para votarem em nós porque somos mais simpáticos, porque temos um sorriso mais bonito, porque temos pessoas mais elegantes? Não. É porque nós sabemos aquilo que Torres Vedras necessita. Nós não pretendemos, aliás, os nossos partidos não estão no nosso ADN. Não está no nosso ADN fazer revoluções, derrubar tudo e querer construir um mundo novo. Não. Está no ADN dos nossos partidos sermos partidos reformistas. O que é que isto significa? Significa que temos a consciência que há coisas que foram bem feitas ao longo dos últimos anos. E aquilo que foi bem feito é para continuar, se possível melhorar, mas que, no entanto, há outras coisas que foram definitivamente incapazes de fazer. E se foram incapazes de o fazer, não significa que até não tivesse essa ambição, esse desejo, essa motivação. Mas as coisas são o que são. Dizia o Marco há pouco: eu quero ter um Presidente da Câmara que, quando telefona, seja atendido.
Permite-me só uma ligeira correção, Marco. Eu acho que aquilo que Torres Vedras necessita não é só que nos atendam, é que nos escutem. Porque atender, o outro lado tem a obrigação de o fazer, nem que seja por educação. E se há pessoas mal educadas neste governo que não atendem os atuais autarcas, o problema é deles. Mas nós precisamos, para além disso, é que sejamos atendidos e que nos escutem. Porque quando estamos a falar, não é para resolver um problema pessoal, não é um interesse particular que está em causa. É porque estamos a defender um problema coletivo da sociedade, uma exigência mínima que as pessoas têm direito a ver resolvida. E vocês podem dizer, mas eles já tentam fazer isso. Eu até acredito que tentem. Mas então, por que é que continuamos com o hospital como está? Por que é que continuamos sem ter um hospital digno no Oeste e em Torres Vedras? Será que os autarcas de Torres Vedras não quiseram fazer diferente? Porventura quiseram. Não sei se foram atendidos, mas definitivamente não foram escutados. E nós iremos ser escutados. Não tenham qualquer dúvida. E quando não formos escutados, não iremos lamentar para a imprensa, ou para a reunião de Câmara, ou para a reunião da Assembleia Municipal seguinte. Tomaremos as decisões que forem necessárias para que os problemas sejam efetivamente resolvidos. Sintra não ficou à espera para avançar com centros de saúde ou com hospitais e é uma Câmara Socialista. E se nós falarmos das acessibilidades, a Câmara de Mafra não ficou à espera de ser ouvida ou atendida para ter uma autoestrada até a Ericeira. Eu recordo-me, em miúdo, que ia para Santa Cruz e lamentava as horas que demorava lá a chegar. Hoje, passados 10 anos? Não. Passados 40 anos, temos a mesma estrada e demoramos o mesmo tempo. Será que eles não tentaram resolver o problema? Porventura tentaram. Não foram atendidos. Ou se o foram, não foram escutados. E por isso, meus amigos, aquilo que nós temos que fazer é muito simples. É pegar naqueles que são os problemas reais do concelho. Aqueles que todos sentimos que existem, que têm décadas, que resultam da incapacidade de gestão desta autarquia e dizer, nós iremos resolvê-los. E cá estaremos a dar a cara se o não conseguirmos. Não nos limitaremos a lamentar, a choramingar, porque não nos ajudaram a resolver. Teremos que ter capacidade de encontrar as soluções legais que nos permitam construir o hospital e vamos ter um hospital em Torres Vedras. Não tenham qualquer dúvida. Tal como iremos resolver o problema da mobilidade. Faz algum sentido que as pessoas de uma localidade, de uma freguesia rural, que queiram ir a uma terra que fica a 2 km, mas só que fica na freguesia vizinha, tenha que apanhar o transporte público até à cidade primeiro e demora horas para depois lá chegar outra vez a uma terra que está ali ao lado a 2 km e que normalmente em 5 ou 10 minutos eu poderia ter acesso se tivéssemos uma rede de transportes públicos capaz? Mas que falta de senso, que falta de preocupação com as pessoas. Porque a grande motivação dos autarcas tem sido a sua perpetuação. O investimento que possa trazer votos imediatos nas localidades ou nas freguesias onde esses votos são necessários. Sem pensar que uma pessoa que viva na cidade ou que viva em qualquer outra das freguesias tem o mesmo valor
merece a mesma atenção e merece o mesmo respeito. E isso vai ser a nossa prioridade. Mas, simultaneamente, meus amigos, aquilo que nós temos que fazer é algo que nunca foi feito em Torres Vedras. É pensar o que é que queremos e onde é que queremos estar daqui a 10 anos. Eu sei, eu até posso compreender que as exigências, que as preocupações de um autarca sejam tantas, sejam tão prementes, que porventura ele não tenha tempo para parar e para pensar. Mas tem que encontrar esse espaço. Por caso contrário, limitamos a gerir o dia a dia. Limitamos a resolver o problema do hoje. E sem pensar o que é que queremos e onde é que queremos que Torres Vedras esteja em 2030, daqui a 10 anos. E se isso assim for, vamos perdendo o comboio do desenvolvimento. Outros vão ganhando espaço. Outros vão ganhando projeção. E nós vamos ficando felizes na nossa simples terra. Claro que essa projeção é fundamental. Mas eu disse sempre, e repito, e volto a afirmar, porque somos partidos personalistas, sabemos que temos que compatibilizar essa visão de futuro com a resolução do problema pequeno, concreto, que cada cidadão pode sentir e que para ele é tão grande ou tão importante como todo o outro. Aquele buraco que está à porta da rua, aquela lâmpada que não está a funcionar, aqueles contentores que não são limpos regularmente, tudo isto podem parecer pequenos problemas. Mas para aquele cidadão, para aquela família, é tão importante como um dos problemas estruturais que nós estivemos a falar. E tem que merecer igualmente a nossa atenção. E é por isso que temos esta equipa. É por isso que temos esta equipa multidisciplinar, como já foi dito. Que temos uma equipa que conhece a realidade do Conselho como as suas mãos. De pessoas que não precisam da política para nada. Que viveram e que vivem a sua vida profissional com sucesso, com uma alegria e com uma satisfação, e que só estão aqui, só estão neste projeto pelo espírito de missão, pelo espírito de servir e por um amor enorme a Torres Vedras. E a eles, a cada um deles, um muito obrigado pela vossa adesão e pela vossa participação neste projeto. Meus amigos, para terminar, eu só vos peço algo. Nas últimas eleições, nós tivemos cerca de 50% de abstenção. Significa que 50% dos torrienses não se reviram nos projetos que estavam à frente. Cada um fez o melhor, tentámos, nós próprios tentámos, mas, por qualquer motivo, as pessoas preferiram ficar em casa. Por favor, que não volte a acontecer o mesmo. Quando foi o Brexit, pouco depois de ter ganho a saída do Reino Unido, houve uma manifestação que juntou 2 milhões em Londres. Uma petição que atingiu 8 milhões de assinaturas entrou no Parlamento a pedir um segundo referendo. Porque as pessoas não tinham ido votar. E, afinal, até queriam continuar essas no Reino Unido, no espaço europeu. Ora bem, que todos aqueles que querem afirmar Torres Vedras, que percebem que temos aqui uma oportunidade única. Uma oportunidade única, meus amigos. Porque eu tenho a convicção que, com a experiência que fui obtendo ao longo de tantos anos de trabalho na política e com a minha capacidade de trabalho, mas, sobretudo, com a capacidade de envolver tanta gente boa,
nós podemos fazer a diferença. Podemos ter um conselho muito melhor. Podemos definitivamente, com cada um de vós e com a ajuda de cada um de vós, afirmar Torres Vedras. Muito obrigado. E para terminar esta grande noite, convido a tomar da palavra o Dr. Luís Marcos Mendes. Boa noite a todos. Cumprimento com muito gosto os três partidos desta coligação, o PSD, o CDS, o PPM. De uma forma muito particular, cumprimento o Adolfo Mesquita Nunes, um grande político. Cumprimento o mandatário desta candidatura. Queria cumprimentar todos os candidatos às Assembleias de Freguesia, à Assembleia Municipal, à Câmara Municipal. E a todos que tiveram a amabilidade de vir hoje aqui estar connosco. E serei breve por duas razões. Primeiro, temos que cumprir as regras da pandemia. Depois, porque corremos o risco, se eu não for breve, de irmos diretamente para o hospital, aí com uma pneumonia, uma gripe, já é coisa de sumenos. Posto isto, 3 breves palavras, vamos diretos ao assunto, que é aquilo que interessa, porque esta é uma eleição a sério. Não é uma coisa a brincar. Primeiro, uma palavra sobre o Duarte Pacheco. Eu li há dias, casualmente, num jornal local, uma acusação ao Duarte Pacheco vindo de uma força política concorrente. Tecia-lhe até alguém dessa força política, de um adversário, tecia-lhe até referências elogiosas, mas depois dizia, ele não é de Torres Vedras. E eu quero dizer o seguinte, respondendo a todas essas pessoas que dizem o Duarte Pacheco é ótimo, boa pessoa, dedicado, competente e capaz, mas não é desta terra, eu quero dizer o seguinte, esse é o argumento mais mesquinho, mais provinciano, mais sem sentido que pode existir na política local, regional ou nacional. E há aqueles que dizem isso, é preciso explicar-lhes duas coisas tão simples quanto isto. Enquanto deputado aqui da região do Oeste, o Duarte Pacheco tem-se dedicado mais a esta terra e a este concelho do que muitas pessoas que são mesmo aqui oriundas de Torres Vedras. E as pessoas sabem que é assim. E há aqueles que, a de seus adversários, não têm coerência nem memória, convém recordar-lhes que bem aqui ao lado, Fernando Medina, Presidente da Câmara de Lisboa, não é de Lisboa, é do Porto. Convinha ter um pouco mais de vergonha na cara. Mas mais do que isso, é com muito orgulho que nós temos que dizer isto por esta razão muito simples. Eu conheci ao longo da minha vida política, que felizmente já terminou, eu conheci muita gente dedicada e competente. Mas eu nunca conheci um político tão dedicado quanto o Duarte Pacheco. Pode haver pessoas tão dedicadas quanto ele. Mais do que ele é impossível. É uma pessoa que leva os seus compromissos a sério. É uma pessoa que leva os seus mandatos com convicção. É uma pessoa que está na política para servir os outros e não para servir da política e dos cargos que tem. Nem todos podem dizer isso. Segundo, o Duarte Pacheco, em tudo o que se mete, é uma pessoa capaz. Não é apenas dedicada, é capaz. É competente. É estudioso. É trabalhador. E é disso que o poder local precisa. E é disto que esta terra bem precisa nesta ocasião. Mais ainda, caros amigos, e portanto estamos a falar de uma coisa muito séria. O Duarte Pacheco tem um lugar tranquilo, um lugar de prestígio, enquanto deputado na Assembleia da República. E ele está disponível para trocar um lugar tranquilo e sossegado na Assembleia da República por um lugar ainda mais exigente e desafiante quando ser Presidente da Câmara de Torres Vedras. De alguém como ele, antes da eleição, já merece esta homenagem. A segunda palavra é sobre a vossa terra e sobre o vosso concelho. Eu não vou falar daquilo que não sei. Eu não vou falar dos centros de saúde, das escolas, das vias de comunicação. Essa matéria eu não sei. Eu gosto de falar daquilo que sei. Mas há uma coisa, ou duas ou três coisas sobre a vossa terra e o vosso concelho, esta linda terra de Torres Vedras, que eu queria dizer-vos o seguinte. Para além do programa que o Duarte Pacheco e a sua equipe têm,
para além das ideias que ele aqui apresentou, para além daquilo que é a sua experiência, competência, dedicação e da capacidade, há mais 2 ou 3 coisas que é importante sublinhar. Torres Vedras não é uma terra qualquer. Isso não é preciso ser de Torres Vedras para se saber que, por exemplo, esta terra, este é o concelho que mais vinho produz em Portugal. Eu estou convencido que muitos torrienses nem sequer sabem isso. Mas porquê? Porque este município nunca criou uma marca verdadeiramente sobre esta matéria que potenciasse esta imagem importante do país e até no estrangeiro. Segundo, este é o concelho que é o maior produtor de produtos hortícolas em Portugal. Poucos provavelmente sabem essa matéria. Porque este município nunca se dedicou a projetar esta marca, esta ideia, esta capacidade importante dos torrienses. Terceiro exemplo, há capacidades como nunca aqui nas vossas praias para praticar vários desportos como o surf. Mas todavia o que se fala é de Peniche, e com razão. Mas por que não também de Torres Vedras? Porque não há aqui uma capacidade de firmar uma marca, de criar uma imagem, de projetar uma terra no país, na grande Lisboa e também fora de Portugal, no estrangeiro. E é tudo isto que eu acho que acrescentar às vias de comunicação, aos investimentos da educação, no ensino, na saúde, em todo lado, é importante. O mundo em que vivemos é um mundo global, de competência, de concorrência entre as várias terras. Não é apenas entre os países, não é apenas entre as empresas, é também entre os municípios. E de duas uma, Torres Vedras é um grande concelho, sem dúvida. Grandes potencialidades. Uma população com capacidade. Mas é preciso alguém a liderar o concelho que seja agregador, que seja mobilizador, que seja desafiante, que tenha capacidade de unir, de mobilizar e de projetar no futuro. Porque senão a diferença é esta. Há concelhos à vossa volta que seguem em frente e Torres Vedras fica para trás. Há concelhos à vossa volta nesta área metropolitana ou na grande Lisboa no seu conjunto que se projetam cada vez mais no futuro e Torres Vedras fica a marcar passo. Esta é a questão que está em causa nestas eleições. Não é uma questão de partidos, é uma questão de pessoas. Não é uma questão tanto do partido A ganhar mais mandatos ou ganhar menos mandatos. Não! É uma questão de afirmar o concelho e de afirmar a sua terra. E eu, se me permitem isto, sei do que falo. Eu fui autarca aos meus 19 anos. Eu comecei a minha vida política por ser autarca. Nas primeiras eleições autárquicas. Foi talvez dos lugares mais desafiantes que eu durante anos desempenhei na minha vida. E sei por isso mesmo a importância que é o poder local, a nossa terra. Cada um de vós gosta de Torres Vedras como eu gosto da minha terra. Como o Adolfo gosta da sua Covilhã. Mas não chega apenas gostar. É preciso fazer por isso. E às vezes é preciso um murro na mesa para mudar. Não para mudar contra ninguém, mas para mudar no sentido de ganhar o futuro. E esta é a última palavra que eu vos quero deixar aqui, meus amigos. Eu raramente hoje intervenho tirando ao domingo à noite. Mas abri esta exceção e vou abrir mais algumas exceções nesta campanha. Quando acho que vale a pena. E queria-vos dizer o seguinte, aqui, agora dirigido às pessoas do PSD, do CDS e do PPM. De duas uma, meus caros amigos, ou vocês querem mesmo ganhar, ou querem apenas cumprir calendário. Se quiserem cumprir calendário, ponto final de parágrafo, eu não digo mais nada. Agora, se vocês querem mesmo ganhar esta eleição, se querem mesmo acreditar em ganhar esta eleição, e eu acho que é possível, deixa-me dizer-vos duas ou três coisas muito simples que é preciso dizer às pessoas de Torres Vedras. Mas é a todos. Não é às pessoas que votam habitualmente no PSD, no CDS e no PPM. É a todas as pessoas. Todas merecem ser tratadas da mesma maneira. Mesmo aquelas que nunca votaram nestes partidos. A primeira coisa que é preciso explicar às pessoas é: acabou um ciclo. Acabou um ciclo. Depois de Carlos Miguel ter saído, infelizmente depois da morte do vosso saudoso Presidente da Câmara, Carlos Bernardo, acabou um ciclo.
Eles representaram um ciclo. Melhor, pior, uns gostavam, não gostavam, mas era um ciclo. Esse ciclo acabou. Acabou. Agora há um ciclo completamente novo. Tudo volta a zeros. E é, portanto, preciso mostrar às pessoas que nós não estamos aqui a reconduzir um Presidente da Câmara que foi eleito ou que foi reeleito. Não, isto é um ciclo novo. Segundo, é preciso neste novo ciclo que vai começar ambição. Aquela palavra que anda muito arredada do nosso dicionário político. Em Portugal quase não há ambição para nada. Nem no futebol, nem na nossa seleção, que foi a desgraça que toda a gente viu. Não há ambição no país. Passamos a vida a ser ultrapassados no crescimento dentro da União Europeia por outros países, países do leste. Temos um pequenino crescimento aqui, fazemos uma festa. Os outros crescem mais do que nós. Nós não temos ambição. Mas Torres Vedras, pelas características que tem, que já aqui referi, tem todas as condições para ter outro espírito de ambição. O Duarte Pacheco, a sua equipe, todos vós representais tudo isso. E, portanto, caros amigos, se querem ganhar e não apenas competir, têm que dizer às pessoas, há um novo ciclo. Neste novo ciclo, há outra ambição. E a terceira coisa que eu acho que é preciso a finalizar, vos digo dizer, é o seguinte, é que contam com todos e tratarão a todos por igual. Não interessa agora como é que as outras pessoas votaram no passado. Nós sabemos que votaram maioritariamente no Partido Socialista. Mas não vamos criticá-los por isso. Se querem ganhar, não critiquem nenhum eleitor pelo voto que tiveram em eleições no passado. Respeitamos isso. Trânsito em julgado. Acabou. Ponto final. Agora é um ciclo novo. Ciclo novo. Vamos pedir a ajuda de todos, o voto de todos, mas ao mesmo tempo, Carlos Duarte Pacheco, você tem que se comprometer. E eu sei que quando empenha a sua palavra, cumpre, que de hoje a amanhã tratará a todos por igual. Àqueles que são do PS, do PSD, do CDS, de qualquer partido, ou mesmo daqueles que não têm partido. As pessoas merecem isso e a política, ao fim de todos estes anos de democracia, já merece ser tratada com outra maturidade e com outra maioridade. Caros amigos, acreditem que é possível vencer. E nós, aqueles que estão aqui do PSD, do CDS e do PPM, é nisso mesmo que acreditam. Convicção, força, até à vitória. Obrigado. Foi a apresentação dos candidatos do PS à Câmara Municipal, Duarte Pacheco, e à Assembleia Municipal, Marco Laudin. Tivemos Adolfo Mesquita Nunes, sobre a figura bem conhecida do CDS, fez questão de marcar presença, bem assim como o conhecido Marcos Mendes, que fez esta intervenção final cheia de emoção. Guia do Oeste, o guia da nossa região. Tudo o que procuras está aqui. Torres Vedras, Lourinhã, Mafra, o Oeste de Portugal. Guia do Oeste está em todo lado. A sua lista, o seu guia da nossa região, em papel ou online na internet. Guia do Oeste, guia.pt. O seu guia.